Bom, chegamos aqui agora. Vamos ver o que tem pra gente aqui agora. Vai ser dublagem da Blizzard Game. Você já dublou game? Já dublou game, Marcelo? Já. Já? Omaewa, Mushindri. Isso é anime, cara. Isso é Bleach. É. Chegamos aqui agora, não sei pra onde eu vou. Como é que você tá? Ô, casca grossa. Sente a voz, olha, escuta a voz. Pô, tá maneira. Super chamas negras mortais! Caralho, isso é demais. Felipe Grinan, casca grossa demais, Beleza. cara. Isso é mito total das galáxias. Das galáxias, literalmente, olha a voz. Top demais. Vamos lá. Mauro Ramos. Se falar, você vai achar que ligou a TV. Se ele falar, ele não vai falar. Se ele falar, você vai achar que ligou a TV. Não vai falar? Garantido. Por que não pode falar? Porque tá sem falar. Tipo, é pra gente surreal tá aqui no meio dessas vozes, né, galera? Chega aí. Vai rolar um som entre os dubladores. Você, eu sei que já teve banda. Sim, Não tive banda, eu fiz parte de uma. Você foi vocalista, Sim. viu? Vim informado. Sam brincando. Como é que o Felipe Grino não vai ter uma banda também? É possível. Também tem uma banda. Aí, viu? Mas tá ativa hoje ainda? A gente vai voltar no segundo semestre, os Forasteiros. É, viu? São 4 pessoas de fora de São Paulo. Então Mas você canta? Você é o cantor? Sim, Nem canta a voz? nós somos 4 vocalistas, é uma banda de 4 vocalistas. Uma boy band. É, praticamente. Uma boy band todo mundo com 50 anos, mas é uma boy band. Caraca, tu não tá com 50? Vou fazer, tô em 46, Aí, 46. vou te falar, cara. Tá chegando, Tá super bem. Tá bem, cara. 46, bem. é. Porra, a gente escuta a voz, parece que realmente a gente tá num filme. Dentro da televisão. Dentro da televisão. Aí pra vocês, né? Vocês É. convivem com as próprias vozes, convivem com as suas famílias. Então não acontece isso. Mas, por exemplo, quando eu tô perto do Márcio Simões, do Manolo Reis, conversando com eles, cara, parece que a gente tá ouvindo uma televisão aqui do lado, né? Mas vocês dois é a mesma coisa também. Não, na boa, é a mesma coisa. Alguns taxistas e motoristas de Uber, essas Sim, coisas, Te reconheceram. É automático. É automático, né? identificam com uma rapidez impressionante. Mas eles falam o quê? Vocês são dubladores? Muito. Às vezes já falam até o personagem. A sua voz é conhecida, Felipe. É o Grinan? Falei, meu Deus do céu. Aí começa a fazer uma entrevista. descobriu, E Uma aí entrevista às você vê 22 que- da noite. Aí você vai ser antipático? Não, você começa Não, a... lógico. Aí no final tem que mandar um áudio pra filha. E não sei o quê. Manda um áudiozinho. Imagino. Mas isso é bacana, porque assim, eu tava vendo que voltar alguns anos pra trás, umas décadas pra trás, vocês são das antigas aí, o dublador não era tão notório como é hoje. Redes sociais. Dublador hoje tá virando, na boa, tá virando personalidade, celebridade. A gente teve na década de 60, um dublador que é considerado pelos colegas da época como um dublador medíocre, mas que era um excelente comediante de teatro de revista, e ele cunhava umas frases muito legais. E ele cunhou uma frase que eu acho que é sensacional. Ele dizia na época: o dublador é um astro que desponta para o anonimato. Aí, uns 18, 19 anos, eu fui chamado para ir numa convenção, falar sobre dublagem e tal, de anime. Sim. E eu não tinha contato Com esse com esse universo. Que é grande, que despontou muito o dublador. Naquela época, o pessoal vendia VHS com episódios de não sei o quê, hoje o cara pega na internet. E aí eu fui lá e estranhei, achei aquele assédio. As pessoas vinham, todas as idades. Tinha sido a falar primeira com vez. você, e foi a primeira vez. Eu ficava assim, meu Deus do céu, onde eu fui amarrar meu bode, meu Deus. Que é isso? É assustador. E fui me habituando aos poucos. Aí lá para os anos 2000 e pouco, eu entrei numa loja de brinquedo, comentaram sobre a minha voz, a vendedora chorou porque gostava do Pumba do Rei Leão e eu não sabia o que fazer, tive que falar a frase e eu me assustava com isso, até que eu entrei numa loja procurando brinco, porque eu tenho alergia a ouro e prata, a pele não fica legal. E aí eu perguntei para o rapaz: vocês têm aí brinco de aço cirúrgico e tal? Aí ele falou assim: não, amigo, infelizmente não.
Eu falei, tá bom, então eu vou só dar uma olhada nas camisetas aí, depois eu vou embora. Fique à vontade, seu Mauro Ramos. Aí aquilo... Olha isso, olha isso. Como é que você sabe o meu nome? Ele falou, o senhor é dublador, eu assisto não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fiquei, caraca. Isso foi recente? Vou ter que... Não, já 2002. Pra você Então, ver. mas uma coisa mudou, porque ele reconheceu sua voz. Hoje em dia eles reconhecem o nosso rosto. Exatamente. Isso é muito bacana por Por causa das causa redes das sociais. redes sociais. Exatamente, você entra na loja, o cara já sabe quem você é, sem você fala, eu não falei nada ainda, É. mas eu já sei quem você é, ele já sabe o nosso rosto. É verdade. Pra mim é novidade quando alguém me reconhece pela voz. Me chama por trás. É Peter? Eu falei, caramba. Anteontem eu pedi um lanche na minha casa, aí o lanche parece que atrasou. Eu liguei pra menina, falei, olha, meu lanche tá atrasado e tal, beleza. Ela pediu um segundo, aí saiu, daqui a pouco ela voltou. Olha, seu pedido tá saindo agora e tá indo com um bilhetinho. Tchau. Mano, quando eu recebi em casa o negócio, tava assim... Um prazer atender o senhor Cristiano, a voz do Leonardo DiCaprio. Imagina, cara, você Mano. receber um pedido, uma encomenda de fast food do Leonardo DiCaprio. Pô, isso é fantástico. Felipe, vamos dublar? Vamos fazer Vamos, uma vamos lá? dublagenzinha ali do Caraca, do teu ao personagem? vivo, hein, Tá na Pedro? hora. Gente, quando a gente vai dublar um jogo, né, como esse jogo maravilhoso do Warcraft 3, né, a gente chama o ator maravilhoso, Opa! Felipe Grinan, e o que ele encontra aqui no estúdio? Ele encontra uma televisão de referência, no caso, nós estamos gravando um cinematic desse jogo. Então ele vai ver o personagem dele na tela, vai ter um texto, vai ter um script, né, e ele vai sincronizar esse script naquela imagem. Então vocês vão ter oportunidade de ver como é que foi feito esse trailer Hoje do é com Warcraft. sincronismo. Hoje é com sincronismo. Olha só. Porque quando Nem a gente sempre é com não sincronismo. dubla com imagem, É. né? Quando não é cinematic, a gente grava apenas com referência de áudio e vocês também vão ver isso. Ô, Felipe, eu tenho que falar, você tem uma voz bonita. Hein? Ah, obrigado. Porra, cara, vou te falar. Ih, fica nervoso antes, não? Não fica mais. Mas já chegou a ficar no início? No início, o louco, porque o que você precisa é, o máximo que você puder é olhar para a tela. Se você conseguir passar rapidamente o olho pelo texto, mas está olhando para a tela, é melhor para você ver a expressão do ator, o olhar, a boca. No começo, eu lembro disso, uns 2 anos dublando, eu ficava tão nervoso que eu tinha medo de tirar o olho daqui e olhar pra lá e não conseguir voltar pro lugar certo. Então eu não olhava pra cara do ator. É porque você é 20, no meu caso, né? Claro do Cris também, uns 30 anos você dubla, quase isso. Eu tô com 27 anos de 27, carreira. então, 25, 27. Manhã, tarde, noite, todos os dias é muito Agora mas vocês, né, bichos. Cara, eu acho que a cada trabalho novo, a cada desafio novo, a gente tem um friozinho na barriga. Eu acho que a gente nunca perde. Não, tem uns Esse atores. friozinho. Você vai chegar no Leonardo DiCaprio, É, de cada Oscar. é um tem uma grande empolgação. É uma empolgação. Eu não entendeu? posso banalizar o trabalho do cara. Eu tenho que justamente aumentar mais ainda a minha É uma responsabilidade. É. Porque é um público que vai assistir, então eu tenho que fazer o que o Leonardo DiCaprio fez. Eu não posso inventar uma inflexão, eu tenho que dar a inflexão que ele tem. Então o que ele vai fazer? A gente vai passar a cena para ele entender aonde ele fala esses textos. Depois que ele entender, depois que ele ensaiar bonitinho, a gente dá o gravando e ele dá o show dele com o talento dele. Agora ele tá ensaiando. Mas o povo é prisioneiro. Isso aqui não tá batendo com o que ele tá falando. O texto tem que ficar certinho com a métrica que ele precisa falar. Outro dia eu tava mexendo no computador, eu achei um arquivo da nossa conversa de uma coisa que eu gravei pra você lá. Ah, ficou um barato aquilo, lá cara. atrás. Eu sou a lenda. Galera, sabe o que é incrível aqui? Que volta e meia a gente tá junto com eles e eu visualizo os personagens, né? A gente vê muitas vozes dos personagens. Então, nesse momento agora tava o Riei e o Wish. A gente sabe que na porrada não dá pro Riei, né? A gente sabe disso. Eu sou fã do Riei, mas Na porrada, quem vai ganhar é o Wiz. com certeza, pô, o Wiz é o anjo, casca grossa demais. Eu comecei a dublar no Rio de Janeiro e lá a gente não tinha a relação com os animes que existem em São Paulo. Então, assim, Dragon Ball, Cavaleiros, Pokémon, isso pra gente não significava nada no Rio de Janeiro. E eu comecei, primeiro eu fiz Cavaleiros, eu fiz o Thanatos. A quantidade de fãs que eu ganhei por causa dele foi gigantesca. Quando veio Dragon Ball e o Whis, foi às alturas, explodiu. Exatamente. É. É impressionante. Mas assim, eu acho legal porque o anime teve assim, o antes e o depois pros dubladores, não Sim, estou errado. sim, Né? com Acho que certeza. tambem alavancou muita gente aí. Vocês vão pra eventos também por conta Sim, desses por conta animes, eu disso, acho muito maneiro isso. Tem gente que tem tipo, uma carreira
toda por conta de anime, mesmo assim. Olha. Né? Que é conhecidíssimo basicamente pro anime. O Wendel tem uma carreira muito forte por causa do Goku. Sim, muito forte. Se alavancou muito. Mas ele também fez alguns atores, né? Atores famosos. Faz, fez pra Bear caramba, Grylls, pra caramba. Bob Esponja. Nossa! Tem gente que se você perguntar que ator você dublou, o cara não dublou nenhum ator. O cara dublou só anime. A carreira dele é basicamente em cima disso. Ele ganhou e ganha dinheiro por conta de eventos por causa de anime. Mas assim, esse tipo de trabalho... Existe trabalho que vocês negam? Existe trabalho que vocês torcem pra ser chamado? Eu queria ter a opção de escolher os meus trabalhos. Não é bem assim. Te ligam, você tem uma escala de tal hora. E você vai lá fazer, às vezes você não sabe do que se trata. Eu queria poder escolher, é um filme de guerra, não quero fazer. É um filme que grita muito, eu não quero fazer. Mas não é bem assim. A gente meio que recebe o horário e vai lá fazer o filme. Vai fazer. A gente às vezes sabe e às vezes não sabe. Então, às vezes pode dar sorte de pegar uma pessoa muito top. Sim, a gente às vezes não sabe do que se trata. Dublar o Hitler, não tem nenhum problema. Se o filme mostra que o cara fez merda, entendeu? Agora o filme endeusando o Hitler fica meio complicado, né? Aí você não gostaria de fazer. Não. Eu vou pedir pra você tirar o meu retorno da minha voz, por favor. Não precisa do que eu tô me ouvindo. Só o inglês mesmo. E eu me ouço pelo lado de cá. Aí depois vai editar aqui. Eu não vou ficar 3 horas aqui com você me filmando. Mas o povo é prisioneiro, bom rei. A humanidade está em perigo. As marés da escuridão vieram mais de uma vez. E o mundo inteiro está à beira da guerra. Ouça-me! A única esperança de seu povo é viajar para o oeste, rumo às terras esquecidas de Kalimdor. O ator acabou de me falar que o áudio estava um pouco distoante do original. Eu tava ouvindo o inglês fora do lugar, mas eu fiz na imagem. Tá vendo? Porque dublagem é... Imagem. Galera, se liga, aqui a gente tá na sala de comando, sacou? A Enterprise é aqui, sacou? O Capitão Kirk tem que ficar aqui. Aqui eles comandam, eles mixam a voz do dublador lá de dentro, eles comandam, dão as instruções, acontecem tudo aqui nessa mesa. Tá vendo aqui, ó? Dá uma olhada na quantidade de botão. E se você apertar o botão errado, você pode disparar um míssil nuclear, tem que ficar aqui, ó. Ele tá ensaiando agora a cena que ele vai dublar. Tá escutando o áudio original e tá vendo se o texto se adequa à boquinha, né? Não sei se dá pra perceber que tá o áudio dele e o original juntos ao mesmo tempo. É isso que ele tá escutando no som, no headphone dele. O ator, ele vê uma vez e se ele não se sentir seguro, ele vê uma segunda vez e até mesmo uma terceira. Eu acho incrível a preocupação de cada um na forma interpretativa dele. Essa é a hora do ator aparecer. Fracassei com a humanidade uma vez. E não farei isso novamente. Se não aceitar essa tarefa, encontrarei alguém que o faça. Sensacional, Felipe. Maravilha, maravilha. Deu um show. Me pede pra dublar, vai ver o que vai acontecer. Assim, o destino nos pertence, eu sou péssimo dublando. Agora a gente tá com outro ator aqui, Mauro Ramos. A gente vai acompanhar também. É outro ator ou outro ator? Ué, como é que é então? Porque olha a inflexão, do jeito que você falou, Como é que eu falei? parecia outro ator. Outro ator. Outro ator. Eu falei como? Você falou outro ator. E como é que é o certo? É outro ator. Ué, mas como é que eu disse? Ok. Você me deixa louco! Mauro Ramos não é outro ator, é o ator. Imagina um cara desse te liga. Mas papai te pediu alguma coisa. Pô, mas você tem que fazer. É, mas o problema será se a pessoa não estiver preparado. Aí ele não vai fazer, né? Vocês estão reconhecendo, né, galera? É o Pumba, aqui agora. Você soltou o Pumba? Opa, quer dizer... Eu não soltei Pumba nenhuma, pô. Sai fora. Você acha que o sotaque pode ser prejudicial na hora da dublagem? Por exemplo, você colocaria o He-Man baiano? Olha, não colocaria o He-Man baiano porque eu já conheço o He-Man e eu não colocaria ninguém no lugar do Garcia. É verdade, o Garcia, pô, o Garcia é mito, hein? Entretanto,
por exemplo, nesse jogo, o Round Table Studio, que foi a empresa de localização que realizou essa dublagem, ela se preocupou tanto com isso que nesse jogo especificamente nós temos um sotaque gaúcho, por exemplo. Olha! Os atores no sul, então todo mundo que tinha sotaque gaúcho, exceto o Léo Rabelo, que já fazia esse personagem, dublou lá no sul com sotaque gaúcho. Então, assim, no geral, a orientação é que a gente anule, né? Que a gente... a orientação é essa. Mas é tranquilo fazer isso naturalmente, anular? Ou às vezes vocês deslizam e mandam, por exemplo, no seu caso, um carioquês? Ah, sim, a gente vai se domando, porque Mas a isso... gente reproduz em determinados papéis aquilo que a gente escuta no dia a dia. No dia a dia, você resvala para um modo como você fala no dia a dia, onde você convive, mas continua falando de outra forma do meio que você vivia antes. Exato. Então é uma mistura, entendeu? Entendi. Que eu acho interessantíssimo. Porque enriquece, lógico, né, pra gente, como profissional, o modo de se expressar. É mais uma Nossa técnica, própria né? capacidade de atuar fica muito rica por causa dessa experiência de conviver Diversificar com... Olha, vou lhe dar alguns exemplos pessoais. Na década de 90, teve Lisbela e o Prisioneiro, feito pelo Guel Arraes na TV Globo. E aí tinha um narrador para o final de cada bloco, antes de entrar o comercial. E fazia como se fosse um seriadozinho. O narrador fazia o que se fazia antigamente em seriado. Então ele queria... A história se passa em Pernambuco, ele é de Pernambuco, e ele queria alguém que tivesse um sotaque pernambucano. Fomos fazer teste 3 pessoas. Um que eu não sei quem foi, José Santa Cruz, que é um excelente dublador da antiga e que inclusive é pernambucano. Olha isso. E eu fui chamado para fazer. Quem ganhou fui eu. Ou seja, Mas pera, você conseguiu fingir um sotaque melhor que ele? Captar o modo de falar pernambucano e fazê-lo com mais facilidade do que o próprio José Santa Cruz, que era pernambucano, e que durante a vida toda o pessoal dizia assim, olha o sotaque, tá muito carregado. Entendeu? Olha isso, agora captei. Vocês nunca levaram o trabalho pra casa ao ponto de um personagem tá tanto incrustado em vocês, vocês falarem como ele em casa? Só quando me pedem. Só quando pedem? A mim. Eu não sei de outros colegas. De outros, Mas a mim, não. Eu fico dizendo, a gente faz todo dia a mesma coisa e muito. E aí, se a gente levar para casa tudo aquilo, decorando o que a gente falou e interpretando aqueles sentimentos que a gente teve lá, a gente vai ficar maluco e vai enlouquecer a família. Mas na sua família nunca chegou... Nossa, pai, você tá parecido com o seu personagem e tal. Algumas vezes, por exemplo, minha mulher já disse assim, nossa, você falou que nem o Shrek agora pra caramba. Mas foi uma coisa natural, era eu. A voz do Shrek ela é que a minha confundiu, voz. talvez. Ela é que identificou inflexões que eu já dei, possivelmente, em trabalhos com o Shrek. E aí ela fez uma ligação entre uma coisa e outra. A dublagem, para mim, é uma técnica. É uma técnica de um nicho do trabalho de ator. Agora, o que tem de arte na dublagem, para mim? A interpretação do ator. Se não tiver essa interpretação... Você, naturalmente, como público, vai identificar uma coisa que às vezes você nem sabe, que você intui, que essa voz foi mal escolhida, a interpretação tá ruim. É a responsabilidade que você falou. A gente tem uma preocupação muito grande na hora de escalar um personagem por causa dessa... O que o público vai perceber desse personagem e o que o público vai aceitar, baseado naquilo que o Garcia falou. Porque quando o público aceita, o público... vai ficar feliz. Vai, e compra a ideia. Agora tem que ser bem feito. Aquela convenção bem feita. Traidor. Na verdade, fui eu quem foi traído. Ainda sou caçado. Ainda sou odiado. Meus olhos cegos veem o que os outros não conseguem.
E às vezes, a mão do destino precisa ser forçada. Agora vão. Grande Mauro Ramos. Caraca! É outro patamar. Caraca. Não, o cara maluco de lá? dela. É, Quase menos. emocionado. Chora não. Quando vem uma personagem num contexto. O produto fala normalmente no inglês norte-americano. E vem grupos de personagens que falam no inglês da Inglaterra ou no inglês da Austrália. Não dá para reproduzir isso. Não dá para reproduzir um sotaque verdade, inglês, verdade. um sotaque escocês, um sotaque galês, entendeu? É por isso que Então, o... Diamantes de Sangue, o Leonardo DiCaprio tinha um sotaque da África do Sul. E aí? Como é que eu ia botar É verdade, no português Então um tem que ter um sotaque bom da África do senso. Sul? Muita gente pergunta pro Garcia Júnior por que ele não falava get to the chopper daquele jeito do ar. Não tem como, né? O cliente nos dá a liberdade, às vezes, de fazer o sotaque ou não, se a gente sentir à vontade. Um sotaque francês, por exemplo, ele é um pouquinho mais fácil de tu colocar do que um Sim, sotaque alemão, da África do Sul. Pô, mas alemão dá também. Sim, o alemão dá, mas tu tem alguns sotaques que, se tu for fazer, não vai ficar natural. O inglês não vai Então ficar. não cabe Aí forçar. a tendência é você artisticamente colocar a voz um pouco mais impostada. O americano tem isso, o americano e o inglês. A gente não brinca com o português de Portugal, por exemplo. Que seria a nossa relação, né? Quando você vê um americano falando com uma pessoa mais inglesa, referência, tínhamos que fazer. a gente ia ter que fazer assim, os personagens que falam inglês Britânico. nos Estados Unidos, eles vão estar falando com o nosso sotaque. jeito. E aí vamos colocar o quê? Um sotaque de Portugal na Inglaterra? Não faz Porque é a sentido. mesma coisa, é a Seria matriz. isso. Não, você teria que falar como um lorde. Mas aí, veja bem, ia ficar muito esquisito. Ora, Fazer a Peléria. imagina, eu sou Lord Whittingham. E no australiano, ele fazia de Moçambique. Vai fazer como? Não tem como. Eu não digo, eu só não falar assim. Galera, é o seguinte, estamos aqui finalizando esse vlog, né, pra mostrar pra vocês como é que foi mais ou menos a dublagem de um game e bater um papo com a galera, com esses mitos da dublagem brasileira. E aqui, ó, você está vendo a família reunida. Repara só nas lendas. Vocês podem nos seguir, por exemplo, né? certeza Pelas absoluta. redes sociais. Você pode encontrar Felipe Grinan nas redes sociais. Quem mais? Bom, então, eu primeiro peço pra você curtir esse vídeo, compartilhar e me seguir lá no Instagram, @CristianoTorreão. Eu vou dar maior atenção pra você. Eu também tenho Instagram e também tenho Facebook. E não sei mais o que, porque não sou eu que administro, é minha filha, porque não tenho a menor paciência. Mas procura Mauro Ramos. Sigam meus bons, é isso aí. É Mauro Ramos. E se erramos, voltamos e consertamos. O único ator dublador do Brasil com o slogan rimado. Valeu, galera. Uhul!